Olá pessoal, tudo bem? Então, no tutorial de hoje nós vamos falar sobre ANOVA, sobre análise de variância. E esse material foi elaborado pela Evelyn, Mariana, Thaís e Yuri. Nós somos do terceiro período de marketing da PUC Paraná. Então, para que vocês possam entender melhor sobre esse assunto, a gente fez uma contextualização. Então vamos lá. A Asa Doce é uma empresa recente no mercado alimentício, onde vem conquistando cada vez mais do consumidor por sua inovação em sabores, ofertando lasanha de cocada, de goiabada e abóbora. Porém, nem sempre foi assim. Por ser inexperiente no ramo e no mercado, Joesley, no começo da empresa, sentia-se muito inseguro quanto à aceitação do público com o novo produto. Como havia recebido a herança de sua tia-avó Joaquina, decidiu investir parte do dinheiro em uma agência de pesquisa, as Organizações Tabajara, para que testassem a aceitação das novas lasanhas. Apesar de Joesley não conhecer sobre análise de dados, em todas as reuniões que iria, os profissionais sempre diziam em teste T, e depois de tanto falarem, lhe explicaram que era um teste de comparação de duas médias, e que seriam através disso que a agência conseguiria ver se os clientes prefeririam lasanhas doces ou então lasanhas salgadas. Após o tempo e a análise da pesquisa, eis que saiu o resultado. Os potenciais clientes da Asa Doce gostam de lasanhas salgadas, mas ficaram muito curiosos quanto à lasanha do sabor doce. Partindo-se disso, o Sr. Joesley decidiu fazer uma nova pesquisa, mas dessa vez para verificar quais sabores do produto poderiam ser mais deliciosos, quais seriam os mais comprados, de acordo com os critérios abaixo. Então foi realizado um teste cego com cerca de 300 potenciais clientes da marca, onde eles degustavam um pedaço de cada lasanha, um pedaço de cocada, goiabada e abóbora, porém não eram informados dos sabores. Então, o experimento foi o seguinte. Os respondentes provavam exatamente cerca de 200 gramas de lasanha de cada sabor, onde elas passavam pelo mesmo tempo de pré-cozimento e aquecimento na mesma temperatura. Tá? Essas foram as variáveis que teve que se controlar para que elas não influenciassem o estudo. Então, após experimentarem cada sabor, era solicitada a resposta sobre o quão delicioso estava a lasanha, bem como a intenção de compra desse respondente, como nessa tabelinha a seguir. Então, eles recebiam essa tabelinha para responder quando eles provassem cada sabor, logo após de provarem cada sabor. Então, eles avaliavam número 1 como nada saborosa, a 7, sendo o 7 o máximo, né, como muito saborosa. Isso também acontecia para a avaliação da intenção de compra daquele sabor, onde 1 era nenhuma intenção de compra e 7 muita intenção de compra. Para isso, a gente vai utilizar, então, como falado no primeiro slide, a ANOVA, a análise de variância. E ela é utilizada para examinar se existe uma diferença entre 3 ou mais grupos. No nosso problema, a gente vai estar avaliando esses 3 sabores para identificar qual é o mais saboroso, qual é o mais delicioso, segundo os respondentes, e qual tem o maior, e qual desses sabores os clientes possuem maior intenção de compra. Então, para isso, a gente utiliza o software do SPSS, que tem a descrição aqui, ó, Statistical Package for the Social Science. E você pode baixar nesse link aqui, tá? Ele vai estar na descrição do vídeo também. Então, o software, o SPSS, é apenas um programa que vai fazer essa análise estatística dos nossos dados, da nossa base de dados, tá? Então, vamos ao SPSS. Então, após a construção do SPSS, vamos para a análise dos dados. Então, a gente analisou
tanto o sabor quanto a intenção de compra. E para a gente saber qual hipótese é mais aceita, ou seja, nesse caso aqui, qual sabor é mais delicioso, segundo o respondente, a gente tem que considerar ou então desconsiderar a hipótese em primeiro lugar, tá? Então vamos verificar aqui. Cocada e goiabada. Segundo a tabelinha lá do SPSS, elas tiveram uma significância de 0,0, ou seja, foi abaixo de 0,05. Então, a gente considera a hipótese, tá bom? Então, considerando a hipótese, a gente tem que analisar qual tem maior média, se é cocada ou goiabada. E nesse caso, vai ser cocada, pois 5,55 é maior que 3,92. Então, em outras palavras, o sabor cocada foi dito como mais delicioso em relação ao goiabada, tá? A mesma coisa vai acontecer com cocada e abóbora. A gente considera a hipótese, pois a significância deu abaixo de 0,05. E então a gente analisa a hipótese. Quem tiver maior média leva à confirmação da hipótese. Nesse caso, foi a cocada novamente. Próxima vai ser goiaba em relação à abóbora. A gente não vai analisar essa hipótese, pois ela não teve significância. Entenderam? A significância dela foi 0,812. Isso é maior que 0,05. E quando a significância é maior que esse valor, 0,05, a gente não considera a hipótese, tá bom? Aqui a gente também deveria fazer goiabada em relação à cocada, mas como ele tá já aqui em cima, o nosso grupo decidiu não colocar, tá? Porque ele já tá aqui, então cocada ganharia de novo. A mesma coisa acontece com abóbora e cocada e abóbora e goiaba, tá? Então, como elas já estão escritas aqui, a gente decidiu não colocar para que evidenciasse aquilo que é significante, tá? Como as duas aqui em cima, tá bom? Então, vamos para lá para a intenção de compra. A gente analisa da mesma forma, vê aquilo que tem significância, tendo que ter o valor abaixo de 0,5, a gente analisa quem tem maior média. Então, neste caso, a gente considera a hipótese, pois foi abaixo de 0,05, quem teve maior média foi cocada em relação à goiabada, mas isso para a intenção de compra. Então, os respondentes, segundo a pesquisa, né, eles tiveram maior intenção de compra para o sabor cocada em relação ao goiabada, pois ele teve uma média maior. Isso também acontece quando comparou cocada com abóbora. A gente considera a hipótese, pois a significância deu abaixo de 0,05, deu 0,00000, isso. E vamos analisar então. Quem teve maior média foi 5,33 em relação a 4,05. Então, cocada leva a intenção de compra, assim como o sabor. 2 vezes já levou, tá? Então, a gente também vai analisar goiaba com abóbora, assim como a goiaba com cocada. Mas aqui, ó, goiaba com cocada já está analisado, tá? Aqui, neste caso, no último que estava falando para vocês, teve significância, quem teve maior média é cocada, cocada leva também, quando a gente compara goiaba com cocada. Quando a gente compara goiaba com abóbora, não tem significância, pois ele deu acima de 0,05, ou seja, deu 0,065. Então, a gente nem precisa fazer a análise da hipótese, porque ela já está sem significância, tá? O terceiro seria analisar a abóbora em relação à goiaba, que já está escrito aqui, e a abóbora em relação à cocada, que também está escrito aqui. E novamente a cocada leva mais uma. Então, de acordo com os resultados obtidos no teste ANOVA, vimos que a cocada obteve maior média, tanto quanto sabor preferido, quanto como intenção de compra, levando assim o primeiro lugar na pesquisa. Além disso, vimos que existe significância, ou seja, que é viável a Lasagdoce implantar esse sabor, pois vai ser um sucesso.